Mas o RAG é basicamente a base de conhecimento no geral. Se pesquisar o significado de RAG, ele serve como, eh, geração aumentada de recuperação. Permite modelo de linguagem consultar documentos e base de dados externa para responder uma pergunta. É literalmente isso. Ao invés de ser um prompt monstruoso, é dividido mais ou menos. Tipo assim, o prompt é a função da IA, que ela tem que operar. Em vez de você colocar o FAQ aqui dentro, por exemplo, esse prompt aqui tá desse tamanhozinho da minha IA, tá vendo? Ela só qualifica, faz 3 ou 4 perguntas e agenda, só isso. Agora, quando ela tem que consultar informações, ela vai ativar uma tool, que é a tool consultar FAQ aqui, ó. Ela tá aqui essa tool, só que eu nem criei ela. Eu vou criar aqui com vocês agora a ideia que eu tive. Geralmente em Subworkflow tem várias maneiras de fazer FAQ. Tem umas que eu puxo de planilha, que eu posso mostrar um exemplo depois também. E tem outras que eu puxo de documento, então eu deixo um docs diretamente aqui, ou a gente faz por vector store, que aí a gente puxa lá do Supabase o documento que está fragmentado em vários pedacinhos menores. Aí a ideia que eu tenho aqui é mostrar para vocês o que eu pensei agora para fazer de solução. Então eu vou aproveitar essa tool aqui de agendar, porque vai jogar para o mesmo Subworkflow. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear ela, apertando barra de espaço, vou vir aqui, e eu estou passando alguns dados. Só que como eu só vou consultar, eu vou precisar de mais uma variável ali para mim, que é a seguinte, aqui no Subworkflow, eu vou colocar aqui outra variável que vai ser o tema. Esse tema vai me servir como palavra-chave para consultar na base de dados. Vou dar um publish aqui. Eu vou aproveitar já e colar um prompt da IA que eu estava fazendo um ajuste de agendamento. Pronto, com o Cloud. E é o seguinte, quando eu adiciono uma tool nova, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, pego o nome da tool e vou adicionar uma nova saída no meu switch. Então, no switch eu vou ter uma outra rota, que agora vai ser a da tool de consultar FAQ. E aqui, se o fluxo for consultar FAQ, ele vem para essa rota aqui. Inclusive, eu vou até colocar uma outra rota, que é bom sempre ter, gente, sobre o workflow que você está trabalhando assim, que é o de fallback. Output, para você colocar um extra output, por quê? Caso dê algum problema que a palavra-chave não identifique o subworkflow que você vai trabalhar, é importante você passar alguma resposta para IA, falando que teve algum erro técnico, alguma coisa assim, entendeu? Então você pode falar, response, houve um problema técnico para acessar as ferramentas. Vou falar, transfira o atendimento do lead. Pronto. Aí algum humano assume aqui, porque aí é problema não conseguiu achar. Caso, se for problema no switch, se não for transferir, você pode até transferir direto aqui nessa mensagem, ou você pode só avisar mesmo, transferir o atendimento por aqui. Mas beleza, agora que eu coloquei essa saída aqui de FAQ, o que eu vou fazer para esse FAQ aqui? Eu tive uma ideia diferente. Eu vou consultar o Docs mesmo, eu vou pegar o Google Docs, vou dar um get aqui no documento. Eu ainda não coloquei credencial, deixa eu só colocar a credencial rapidão aqui. Eu vou parar de compartilhar só para pegar os dados. Você tá queimando a mão aqui. Deixa eu só fazer um improviso aqui, guys, rapidão na janela. Prontinho. Minha mão tava queimando no sol aqui, não dá certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Pegar o do cliente mesmo. Cadê? Aqui. Uma coisa só que é chatinha, o que eu tenho costume de fazer também
Quando eu vou mexer com o projeto do cliente, geralmente eu crio um e-mail novo, igual você já sabe, estão acostumados. Só que eu tenho um costume, deixa eu só salvar isso aqui. Eu tenho um costume de trabalhar no meu próprio Google mesmo. Só que sempre que vai fazer essa conexão de credencial e tudo mais, você tem que fazer lá no e-mail do cliente. Por isso que é interessante criar um e-mail novo para ele, porque aí você consegue ter o acesso mais fácil e aí você não precisa ficar fazendo toda essa conexão, pedindo para ele no grupo o tempo todo para conectar, liberar, entrar na conta e tudo mais. Aí é mais rápido. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô pegando o fluxo do N8N, jogando lá na conta do e-mail dele, só para eu adicionar a credencial aqui do Google na conta do Google dele mesmo, para poder funcionar aqui certinho, porque senão não vai dar certo para conectar. Ele pega aqui, conecta, Google, aceita. Uma barra de espaço. Nossa, eu lembro no começo do plantão que uma barrinha de espaço nas credenciais já atrapalhava a vida de todo mundo. Era uma dor de cabeça danada. Pronto, consegui conectar aqui. Agora eu vou fechar aqui, que eu não preciso mais. Fecha. Pronto, deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Sim. Na verdade, eu vou abrir aqui de novo. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir agora um doc aqui na conta do cliente, o Google Docs, e eu vou colocar o FAQ aqui. E eu tenho esse documento aqui no Cloud, que eu estou trabalhando esse projeto com o Cloud. Deixa eu ver aqui, ó, FAQ do negócio, glossário de objeções e aqui. Então, vou baixar esse documento do FAQ. Na verdade, eu até já tenho aqui. Deixa eu procurar aqui com vocês. Cadê? Abrir. Load. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode estar perguntando, tá? No meio aí, pode me interromper à vontade. Deixa eu só ver aqui, porque aí. FAQ. Ah, não, ele é PDF. Aqui. Esse aqui. Não vai dar? Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui no outro monitor o documento do FAQ. Aqui. Abre o PDF. Copia tudo do PDF na mão mesmo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e tudo. E joga aqui. Pronto. Não dá certo não, calma aí. Converter PDF para Word. Todo esse processo aqui. Converte, seleciona. Pega o PDF certo. Cadê? Esse. Pronto. Às vezes eu tenho todo esse rolê aqui, gente, pra continuar. Tá, é um de cada vez, vamos ver. Oh, esse programa aqui, I Love PDF, é um sistema legal pra vocês criarem, tá? De solução com Cloud Code, se vocês quiserem. Tipo assim, a convertor de documentos é uma ideia muito boa. O cara ganha muito dinheiro com isso aqui. Com esse documento. Deixa eu ver aqui que ele converteu. Glossário. Aí eu vou, opa, colocar outro, que é a objeção. Aí, pronto. Abrir, converter, pronto. Já era. Ó, Gabriel, era mais fácil você copiar o doc da gente, da conta dele. Não, então, só que era PDF. É, PDF, porque aí não. Eu ia colocar no meu Google, só que aí que tá. Eu ia fazer isso, só que na hora de entregar o projeto, eu ia ter o retrabalho de passar pro e-mail dele para não ficar vinculado no meu, o FAQ. Porque aí se eu apago esse documento sem querer,
atrapalha todo a inteligência da IA. Já aconteceu isso algumas vezes, eu apaguei sem querer, tava na minha conta lá. Ah, não, sim, apenas pra aula, aham. Essa camada de esforço fuderam com. Cara, o Ops tá engraçado, né? O Ops é meio engraçado mesmo. Esse Ops. Tá bem engraçadinho. Tem gente passando raiva, tem gente gastando muito token com eles. Eu tô só de olho na galera, hein, só. Eu não tô usando nenhuma função mais, não. Eu uso o Cloud de uma maneira muito simples. Eu só peço as coisas pra ele bem de boa, ele monta. Ué, bom dia. E André, de boa? Fala, Gabriel. Bom dia, gente. Já tem fila de perguntas? Não, pode lançar aí. Tô só fazendo aqui com o Ah, pessoal. tá, legal. Bacana. Eu tenho uma dúvida, Gabriel, que é o seguinte: eu vendi uma automação para uma barbearia que é como se Uhum, fosse uma secretária. Ele vai agendar lá na agenda do barbeiro. Só que o uhum, cara me falou: ah, eu não posso deixar para todo mundo compromisso de 1 hora. Porque o quadradinho lá do Google Calendar é 1 hora, né? E sim. como é que eu faço para a secretária ela distinguir, por exemplo, eu vou pôr as regras, né? Por exemplo, barba mais cabelo vai ser 1 hora e meia, só Uhum, barba vai ser 30 minutos, essas coisas. Ele quer ter intervalos variáveis. uhum. Isso aí você consegue passar no, na própria regra de agendamento da IA. Você consegue Hum. colocar. Eu tenho dois Como projetos com isso. Fiz um code pra. Ó, o Luiz falou que fez um code pra resolver. Ué, tá bloqueado, Juliano, o microfone? Pode ser no Google que tá fechado pra você, mas eu vou liberar aqui, de qualquer forma. Não sei se é Uhum. isso. Mas o Thiago, você tem. Ô, André, você tem várias opções pra fazer isso aí. Na tool, de chamar na hora na tool que você for agendar, você pode colocar uma regra lá de. Na descrição, você coloca o tipo do evento e no horário lá que você vai passar a hora e a data para fazer o agendamento, você coloca Hum. detalhado, falando, ó, já coloque o tempo. Na verdade, isso aí vai ser no calendar, ou vai ser no calendar essa regra de tempo, porque é no plus lá que você vai colocar, é o tamanho, não vai ser a IA, não. Isso aí pode ser um code, igual o Luiz falou, tipo assim, para definir, você pega, tipo assim, ó, no code ou numa IA, você recebe qual é o evento que você está agendando e você configura o tempo dentro desse code. Então, por exemplo, se o code identificar que você vai fazer é, sei lá, um corte, você coloca padrão 1 hora. E aí lá no plus, que é aquela regrinha lá do Google Calendar, você coloca plus 1 hour. Ou coloque em minutos, que fica melhor até, porque tem uns que vai ser menos de 1 hora, né? Você comentou aí. Então você coloca em minutos. Eu vou mostrar aqui na prática para você entender melhor o que eu tô querendo dizer aqui. Você pode fazer assim, ó. Você vai ter um code que você vai receber ali, e na frente você vai ter o agendamento mesmo. É no Calendar, né, que você tá fazendo? Aqui. Fechou. Então, aqui você vai ter o seguinte: você vai ter o now, o horário de agora, e aqui você vai ter o plus. Esse plus, esse hora, aqui no caso, esse minuto, você puxa do code. Então, você vai fazer o seguinte: eu vou pegar pro Cloud e vou falar o seguinte aqui para ele. Vou criar um chat novo aqui, vocês não estão. Deixa eu jogar na tela para você ver. Deixa eu até ligar o microfone e ficar mais rápido. Crie um code para mim no N8N em JavaScript, onde ele vai identificar qual é o evento que eu estou recebendo, e de acordo com o evento, a variável é JSON.evento. De acordo com esse evento, ele vai me retornar tempos diferentes em minutos. Caso seja corte de cabelo, ele vai me retornar 60 minutos. Se for barba, ele vai me retornar 30 minutos. E se for hidratação, ele me retorna 20 minutos.
Só isso, você vai fazer tipo isso aí, entendeu? Com cada, evento que você vai colocar ali no seu agente já que ele tem para fazer. Aí com isso, ele vai só gerar aqui, ó, pronto, definiu aqui o code, aí a gente vem aqui, bota aqui e const eventos, então ele espera receber uma variável que é eventos, então vou adicionar um node aqui, delete fields, mas isso aqui pode ser seu subworkflow que vai estar passando, então colocou aqui eventos, e eu vou ver que a regra é o seguinte, ó, ele colocou se é igual, ó, se é igual a evento, cadê? Ó, corte de cabelo, barba, vou colocar barba ali, por exemplo. Isso aqui tudo se ensina para sua IA pra ela passar um nome certinho. Então, barba, vou executar, ele vai dar um const, ele vai retornar, cadê? Deixa eu só passar para cá e falar, essa é a variável. Só para ele arrumar o code para mim certinho. Cadê? Tem. Ó, retornou 30, tá vendo? Pronto. Aí o resultado você coloca aqui no plus. Então, o minuto 30 se arrasta para cá. E pronto, ele vai dar um plus de 30 minutos. Exemplo. Agora é 11h25. Então ele vai até 11h55, porque é 30 minutos esse horário aqui. E aí você faz dessa maneira, é uma maneira bem simples de você resolver isso aí. O que você vai precisar é colocar o tempo dentro do plus ali que você vai ter do evento. Aí o start, é que no caso o start você vai colocar o horário que a IA vai te passar. Então, tipo assim, aqui vai estar a variável do horário, e aqui você coloca a variável do horário dando um plus, colocando o tempo que você está pegando do code ali, entendeu? Aí você pode fazer um code com a regra de contain, não para ser exatamente igual, exatamente a palavrinha, a frase que está escrita aqui. Você fala, tipo, se contém barba, ou contém hidratação, ou contém não sei o quê, que você vai fazer colocar ali, e aí você monta em cima disso a lógica. Mas é mais ou menos isso aqui. Tá mutado, André, você tá falando aí. Tá mutado o microfone. Ainda tá. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu liberar. Veio. Mutado ainda aqui, ó. Hum? Ah, tá entrando pelo celular, beleza. Fala, pessoal. Eu acho que é algum problema no Ô, meu microfone aqui. Tá me ouvindo agora, uhum. Gabriel? Tô ouvindo, aham. Ah, Tô vendo excelente aqui. essa abordagem, Gabriel. Então, lá, o edit fields você pôs só para ir uma variável lá para o code, para dar o exemplo, né? Isso, para dar o exemplo, aham. Só que aí no Tá. seu cenário você pega a variável de onde vai vir mesmo, do Subworkflow ou da onde estiver vindo. O lado prompt mesmo. Ah, tá. É porque vão ter produtos fechados, né? Eu acho que são 5 categorias, se eu não me engano, que eu vou deixar Uhum. claro no prompt. Corte com barba com hidratação é tanto tempo. Corte, só corte são Isso, tanto. Corte com barba, então exato. vai ser 5 categorias diferentes, né? 5 intervalos Boa. diferentes. Não, Se essa é excelente. uma maneira simples e prática, mas você também poderia fazer colocando um switch e agendando com os tempos prontos já também. Então, tipo assim, você poderia ter um switch aqui, né, no lugar do code, onde identifica o evento, e você coloca assim, ó, vários com os horários pré-configurados. Mas isso aqui só compensa fazer se você também for mudar, por exemplo, a descrição do evento junto com a cor dele, exemplo. Então, tipo assim, se você quiser diferenciar também pela cor, cada tipo de agendamento vai ter uma cor específica. Barba, só barba é azul, barba com hidratação é verde, entendeu? Mas se não, não compensa essa organização aqui, você fica melhor otimizar com um code assim, direto. Eu digo isso só também para não pesar para IA, porque na hora de você escolher a cor, você Uhum, consegue colocar o ID aqui. uhum. Mas aí você teria que passar o ID para IA, ia ser um trabalho a mais para ela pensar, então o legal é você deixar o máximo pronto no Isso, não vai Workflow fazer para ela. diferença lá na vida do barbeiro ver isso.
Então tá tranquilo. Ah, legal, não, muito Então tá boa bem essa de boa. abordagem. Eu agradeço aí também o Juliano, que mandou no chat lá, sugestão do cal.com, que eu não quero ter o trabalho de instalar o cal na minha VPS, né? Só é, por esse projeto, Uhum, porque é uma necessidade bem pontual, mas é mais por preguiça minha mesmo, mas essa solução também é muito boa, Juliano, obrigado. boa. E legal, hein? E deixa eu compartilhar uma experiência. Estou usando o Cloud Code aqui, cara, fiz um aplicativo sensacional, que até os Hum. alunos podem fazer check-in na academia. Aí isso foi uma ideia minha, né? Escaneando o QR Ah, Code, do check-in. Aquele projeto lá mesmo, né? da academia para reter os alunos no inverno, para ter uma campanha, né, até com premiação, e também incentivar eles a renovarem o plano, porque tem muita evasão da academia no inverno. E aí, Hum. olha que ideia que eu tive, mas o pessoal gostou lá. Hã. O aluno vai fazer o check-in, por exemplo, na sala de musculação lá. Eu vou imprimir um monstro, tipo aquele do Monstros S.A., sabe? O bichão Sim, assim, aham. com a boca aberta e dentro da boca o QR Code. Aí quando o aluno escaneia lá para fazer o check-in, aparece a mensagem: Parabéns, você venceu o monstro do inverno. Caraca, Então, legal esse interativo. a ideia do aplicativo é ser uma gamificação. E, cara, todas as telas estão prontas já, tá sensacional. Eu fiz com Flutter, né? O front-end e o back-end em Django. Eu não, Cloud Code Hum, fez o trabalho pesado. Eu só delimitei a arquitetura, como eu já conhecia esses frameworks, já trabalhei com isso, já fiz aplicativo em Python, eu consegui dar as diretrizes assim bem fechadas no escopo para ele, né? Então ele não aham. foi sensacional para mim. Só tive aquele bloqueio lá de algumas horas, que nem foi 5, acho que umas 7 horas da noite parou, ele voltou 9h30 da noite e eu continuei trabalhando. Então, em um dia, praticamente ontem, no domingo, eu construí esse aplicativo, Pô, legal. né? Legal demais. Então, aí a minha pergunta para você é o seguinte, Gabriel: o uso de tokens no Cloud Code, eu estou no plano Pro, não no Max, mas ele é Uhum. cumulativo, ou você pode usar tudo, ele bloqueia, aí ele demora 5 horas e te libera, ou vai ter uma hora que, se você usar muito, ele vai bloquear e falar: agora só mês que vem. Ele tem o limite no cloud, eu vou até compartilhar para você ver aqui. Ele tem um limite semanal, Ah, tá. basicamente. Ele tem um limite por Já. por hora, que é de 5 horas, né, e o semanal também. Então aqui, ó, em configurações, você consegue ver o uso. Tem aqui, ó. Ó, eu, por exemplo, eu tô mexendo aqui em um projeto, aí eu tô gastando aqui, ó, 14% usado, ele reinicia em 3 horas, mas ele tem o limite semanal. Então, tipo assim, ó, reinicia quarta, então eu usei 7% só na semana passada, ele vai reiniciar depois de amanhã já. Aí ele vai zerar isso aqui de novo, essa porcentagem. Tem dois Então, limites se e uma você barra de progresso. Ah, bacana. Isso, aí, tipo assim, isso aqui serve tanto para o cloud normal que você está usando, quanto para o cloud code. Se você só conversar no chat, no cloud, também gasta isso aqui, beleza? É o uso geral do cloud. E aí, se você, tipo assim, acabou de usar, se você esgotar até o semanal em um só dia, você tem que esperar uma semana para resetar os créditos. Senão, você vai estar gastando aqui, ó, créditos de uso. Tipo assim, o crédito de uso você vai usar o cloud se você atingir o limite, mas aí ele vai começar a cobrar, Ah, não, é melhor basicamente, deixar querer cobrar a desabilitado, senão parte. pode vir uma surpresa Isso, na fatura. exatamente. Isso aí foi até o que tipo assim, esse aqui a mais serve tanto para o limite da sessão de 5 horas, quanto para o limite semanal. Então, tipo assim, se ultrapassou 100% sem ver, e aí tá habilitado, ele vai consumir a mais até o pau quebrar, entendeu? Vai fazer esse consumo aí via API para você. Aham. Mas ele atualiza a cada minuto o consumo. Ó, já foi para 15% porque eu tô mexendo aqui o tempo todo. Entendi. Não, que legal, bom saber isso, Gabriel. Né? Obrigado. Deixa eu ver aqui.
E a Sim. dúvida era essa mesmo. Legal. Aí, boa, fechou. Eu converti aqui, guys, os documentos aqui que tava passando raiva já com com esses FAQ aqui. Eu falei pro Claudio fazer que foi mais fácil pra mim. Aí baixei, eu vou jogar lá. E eu vi que não tava dando certo porque ele tava abrindo em uma outra página aqui. O Docs tá meio bugado, ele abriu um monte até aqui, ó, de documentos. Só que aí eu vou abrir aqui certinho para vocês verem o que que eu quero fazer exatamente. Vou carregar aqui de novo. Eu vou abrir o glossário e depois o FAQ. Aí, ele. Ah, agora abriu certo. Sacana aqui, mas tá bom. De objeção é aqui, ó, tá a mesma coisa. E eu vou até criar uma. O ideal é eu ter esse documento tudo junto. Tipo assim, o FAQ junto com o glossário de objeção. Por que que eu vou deixar tudo junto aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até pegar o documento ali de objeção, cadê? Que o Claudio me deu aqui, ó, que é o FAQ do nicho, porque o FAQ é basicamente a mesma coisa que a objeção. Dá para aplicar essa regra igual. Cadê? Ó, quais são os cuidados, tá vendo? Essa coisa assim, ó. Tudo isso aqui. Aí, o que que eu vou fazer com esses dois documentos aqui? Pra vocês entenderem. Deixa eu ver na internet o banco, não sei o que, 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 não sei o que lá. Beleza. Eu vou pegar esse ID aqui, desse documento. Vou vir para cá na automação. Nesse doc aqui eu vou colocar objeções, só para identificar, e vou colocar o ID dele aqui. Pronto. Aí eu vou colocar outro, que vai ser o FAQ. FAQ, pronto. Pegar isso aqui, ó. Esses dois documentos aqui que eu vou trazer. Depois eu trabalho ele de uma maneira melhor, ou se eu coloco em tool separada. Eu vou fazer esse teste aqui dessa maneira, só para fazer um teste aqui, ó, com vocês. Deixa eu abrir um outro documento agora, que é o FAQ. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui que é o FAQ do nicho. Deixa eu abrir outro que tá melhor. Hum. Pronto, esse aqui mesmo que eu vou passar. Aí passa esse outro ID aqui para lá, que vai ser o do FAQ, e pronto. Agora eu vou colocar manualmente aqui só para simular a IA consultando essa tool. Vai pegar o fluxo de consultar. Bora lá. Beleza. O que que vai acontecer aqui? Ele vai puxar o documento. Ah, deixa eu só abrir aqui a credencial. Deixa eu reiniciar porque eu coloquei lá na outra conta do cliente lá, ele não salvou aqui. Aí, agora tá certo aqui. Aí, pronto, agora pegou a credencial. Então eu vou puxar, ele vai trazer um item para mim aqui. Ó, trouxe um itemzinho que é todo o documento. Só que, o que que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia que eu falei para vocês? Vou quebrar isso aqui tudo em um code. Em vez de eu usar uma Vector Store, eu vou fazer isso aqui com um code. Porque eu tive essa ideia e eu quero fazer assim. Então eu vou pegar esse content aqui e eu vou pegar o do FAQ também, essas duas variáveis. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar no Cloud, eu vou falar no mesmo chat do projeto que eu estou mexendo já. Vou falar aqui para ele. Eu quero que você crie um code para quebrar os conteúdo de texto que está vindo daqui. Essas duas variáveis estão puxando todo o texto desse FAQ. E eu quero que você quebre por blocos por tamanho de texto. Pode quebrar como se fosse uma lógica de vetorização, que aí ele vai me retornar todos os blocos em uma única saída, em uma lista. Só que aí depois eu vou dar um split para conseguir pegar o filtrar por palavra-chave para trazer só o conteúdo que é interessante para IA. Pronto, pegou isso aí, vou deixar ele montar esse code para quebrar esse textão aqui do FAQ e da objeção em parte menor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Uso do call via cloud, compartilha, voltou. Aí, pronto. Esperar ele gerar aqui pra gente.
E o Opus ele é bem lentinho, ele é bem inteligente, só que ele é bem lentinho também, bem lentinho. Aí, pronto. Ó, saudades do carro. É, o bom é que você consegue trocar aqui, ó, mais modelos, né. Dá pra usar o Opus 4.6, se você tem assinado o plano dele, senão na verdade quem não voltou hoje 4.6, não tinha, né, então, caraca, acho que a galera fez pressão, hein. Ele tá montando até com switch já, com um filtro pra mim, na verdade. Mas a galera o preferido da galera é o 6 mesmo, de todo mundo eu percebi. Ó, pronto, ele me deu o code aqui e devolve tudo numa só saída. Aí tá gerando ainda. Ele é bem mais lento mesmo, o Opus 8. Nesse tipo de situação, poderia estar usando o Sonnet, só que eu esqueci de trocar aqui, só pra fazer mais rápido. Né? Ai, o jeito que ele demora, gente, é bem demorado. Ó, testado e funcionando. Pronto, copia. Nem sei o que que ele fez aqui nesse code. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu executar. É para ele me retornar. Ó, pronto. Bloco de busca. Deixa eu ver o que que ele falou aqui. Lê o texto, quebra por tamanho alvo de 800 com 150, respeitando o parágrafo. Saída com lista, cada bloco tem um ID minúsculo, sem acento. É nesse campo que você fita a palavra-chave depois, ó. Ah, bloco. Ah, entendi o que ele fez. Então é o seguinte, ele me deu aqui, ó, eh, um bloco busca, isso aqui eu achei legal, só para ele filtrar por palavra-chave sem acento, sem nada desse tipo. Tem o ID, tem a pa não precisava de tudo isso aqui não, mas aí o que que eu vou fazer agora? Vou pegar um split no N8N, vou pegar o bloco busca e vou dar o duro aqui sem vergonha também. É isso que eu não queria, seu Zé. Deixa eu trocar para o Sonnet aqui para fazer mais rápido. Pronto. Eu vou dar um split, então o código tem que me retornar os itens individualmente, não pode ser uma lista, tem que ser separado para eu conseguir separar o item depois. Eu fiz errado para ele a orientação, eu pedi lista. Tranquilo, Juliano, iniciei. Porque se for lista, ele vai ficar com aquele 0, 1, 2, 3. Só o return que troca. Aí não vai precisar mudar. Boa. Uma coisa que eu estava vendo, gente, que é um assunto que vocês vão gostar que eu vou trazer aqui, que é o seguinte, eh, eu vi um vídeo que é muito verdade, que é o seguinte: infelizmente, a gente não consegue ter controle de questão de modelo de IA, por quê? Exemplo, a gente tá no GPT 5.1, aí você gosta muito dessa solução, tá usando ali no projeto, aí lança o 5.5. O que que acontece? Muitas vezes a empresa pode trocar os modelos de IA, tipo assim, trocar a inteligência da IA lá na base deles. Então, tipo assim, troca lá na base deles, troca o treinamento da IA, troca a inteligência dela, o jeito que ela funciona, o mesmo modelo, é o 5.1 que você usava, só que aí na outra semana eles resolvem trocar porque sim, a inteligência da IA. Então, aquela sensação do modelo ir ficando mais burro, é verdade, mas não é que ele fica mais burro, ele vai mudando o propósito dele. Então, tipo assim, às vezes um modelo que estava ali com o objetivo mais de ser um modelo para lógica, ele pode acabar mudando um pouco,
o objetivo dele, eles trocaram lá, decidiram trocar a inteligência dessa IA internamente para ele começar a ser mais empático, por exemplo, e aí a mesma tarefa repetitiva que a IA fazia toda semana, todo santo dia, te Bom passando um dia, resumo Luiz, tudo de bem? Como é que tá? notícia, por Moça, meu exemplo, nome é Amos, ele tá? trazia para você Pagamento o da resumo EG. da notícia, junto com o link, junto com o tema abordado, os comentários, beleza. Aí na outra semana, do nada, você nem mexeu no projeto, ele começa a só fazer um resumo falando e colocar a opinião dele. "Ah, eu acho que isso aqui não sei o que, não sei o quê", e para de trazer o relatório que você tinha estruturado bem perfeitamente. Eu acho que vocês já perceberam isso, onde o Luiz principalmente, chegava aqui no plantão e falava: "Cara, eu não mexi em absolutamente nada nesse projeto", e a IA começou a alucinar. Isso acontece por conta desse motivo que eu falei. Infelizmente, tem um cenário hoje em dia da IA que as empresas estão trocando. Então, tipo assim, lança um modelo novo, às vezes é como se fosse um catálogo. Tipo assim, considera como se fosse um catálogo semanal, que você tem um cardápio do modelo de IA que você vai usar. Aí, basicamente, vai chegar alguma semana ou algum mês ali que você vai ver: "Putz, esse mês aqui, essa semana não tá muito legal as opções". E a IA vai ter uma performance menor, sem mexer em temperatura, sem mexer em nada, entendeu? Você basicamente só existindo ali com o projeto, mas eles decidem trocar lá na data center deles, toda a regra da IA, e acaba afetando pra caramba o nosso trabalho. Isso aí acontece, é bem comum, mas é a vida, né, a vida de quem trabalha é tipo, não sei um exemplo prático de outra profissão pra dar esse exemplo, mas é tipo você tá trabalhando num nicho e do nada vem uma lei nova ali que muda toda essa regra. Pra gravar aula, eu uso o OBS Studio. Eu uso o OBS pra gravar, eu edito no CapCut, eu basicamente nem faço edição direito, eu assino o CapCut Pro, eu só aprimoro a qualidade do áudio, tiro o ruído e aí eu exporto. Agora se for, tipo assim, equipamento, eu tô usando ainda a webcam do notebook, o meu notebook aqui, mas eu tenho que comprar uma webcam melhor, eu quero comprar uma de 4K pelo menos. Eu tô usando o microfone da Fifine, que é um microfone para gravar, e eu fico com os 2 monitorzinhos, eu deixo o OBS ali no notebook, que é aqui onde vocês estão, e aí eu fico apresentando essa tela aqui desse monitor, que eu tenho aqui na minha frente. Mas eu tô usando, só que eu tô querendo começar a editar com o Claude. Eu quero integrar o Claude no CapCut, pra fazer edição pra mim, cortar espaço em branco, estranho, se uma galera usando, eu acho que dá certo pra fazer. Mas, seguindo aqui a regra, dividir por itens, agora eu tô separando o bloco, na verdade ele já tá separado aqui, já deu um split aqui, ó. Tá 31 itens, o que eu vou fazer agora? Em vez de filtro, se acostumem a usar. Sério que caiu? Caraca, caiu tudo? Ou caiu pra você? Tá ouvindo agora? Ah, tá. Eu uso o OBS Studio para gravar e o ih, caiu, voltou? Caiu de novo aí. Uso o OBS Studio para gravar, uso o CapCut para editar vídeo. Então a edição do meu vídeo é, eu tiro o ruído do áudio, e aí eu aprimoro a voz. Só isso, basicamente. E eu exporto. Aí se for em questão de, tipo assim, equipamento, a câmera que eu uso é do notebook ainda, para gravar no OBS, eu uso na verdade a câmera do NVIDIA Broadcast, que é a ferramenta que a NVIDIA tem aqui, que você consegue, eu vou até abrir para você ver aqui, ó, esse broadcast aqui, ó. Você consegue ajustar áudio, tela, inclusive a câmera que tá para vocês aqui, não, não é não, ó, se eu mudar aqui para o broadcast, ó, é a mesma câmera, só que ele tem umas configuraçõezinha a mais, você consegue trocar o fundo. Pra trocar o fundo aqui é bem legal, cara. Você consegue colocar uma imagem que fica bem certinho. Eu vou até mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu ver em vídeo. Você consegue trocar a tela. Cadê o fundo virtual, ó? Substituir. Dá pra escolher uma imagem. Aí, deixa eu adicionar uma aqui. Dá pra colocar qualquer imagem aí que você quiser pra substituir. Pronto. Aí fica a telinha aí que você quiser, entendeu? Você consegue ver aqui, ó. Não sei se dá pra organizar só essa imagem, mas
ele fica bem certinho o recorte dele, eu acho bacana pra usar ele. Ou você pode usar só o desfoque aqui, que é o que eu estava usando. Você pode inverter a tela, aqui tá invertido pra você tirar de um lado e aqui tá de outro, entendeu. É uma ferramenta bem legal da NVIDIA, se você tipo assim, se o seu computador, o notebook tiver, eu acho legal, eu recomendo usar Broadcast, é bem bom. Aí, o microfone que eu uso é do Fifine, recomendo pra todo mundo também, é o mesmo microfone que eu uso, tem uma bracinha aqui do lado, ele é bem bom pra essa gravação, só que eu quero comprar uma webcam depois pra deixar no monitor aqui pra ficar bem top, o cenário. Mas, enfim, puxa 2 documentos, separa em partes pelo code e agora eu vou colocar um if. Por que que eu vou colocar um if aqui? Pra caso porque eu, tipo assim, se o filtro não encontra, ele para. Ele não segue, ele não tem fallback. Então eu coloco um if, pego aqui, basicamente, eu vou ter uma palavra-chave, eu adicionei aqui, que é o tema. Então quando a IA for consultar o FAQ, eu vou atualizar, ela vai passar para mim o tema. Então eu vou colocar: "Coloque palavras-chaves para buscar a dúvida do lead". Então salvei isso aqui, agora eu vou vir aqui e adicionar, porque não tem esse tema. Eu vou colocar como se fosse, valor, sei lá, vou colocar essa palavra aqui, preço. Vou colocar valor, pronto. Aqui, deu um salvar. Aí ele vai executar de novo aqui para mim, pá, vai dar isso aqui. Eu vou até pedir para o Claude, me dê um JSON simples para tirar caractere especial e deixar minúsculo. Opa, esqueci de passar a variável. E aí eu vou comparar se esse conteúdo de texto aqui, qual deles contém a palavra-chave que a IA vai estar passando para mim para buscar. E aí eu vou pegar aqui o tema, só que eu vou passar para ele ali essa variável aqui, ó. Eu vou falar para ele montar nesse JSON simples de linha única, só para ele fazer de boa. Aí. Oh, meu Deus do céu. Aí, pronto. Pronto. Só que ele não executou, não salvou. Deixa eu vir aqui de novo. Vim aqui, executa. E aqui pronto. Ó, o que que aconteceu aqui? A palavra-chave que eu deixei é valor. Ele tem aqui o bloco de busca e ele me trouxe 13 itens onde eu falo sobre valor aqui. Então vou dar um Ctrl F, vou até colocar o Ctrl F aqui dentro, colocar valor. Ó, ele trouxe aqui para mim blocos que tem a palavra valor. Então, tipo assim, ainda é muito texto? Sim, são 13 textos aqui, às vezes a IA pode ter palavra-chave melhor para dar no contexto, só que eu vou retornar para a IA só isso aqui. Então, em vez dela ler tudo aquilo ali e gastar uma caralhada de prompt, eu vou retornar para ela só o que ela precisa saber. Então eu vou pegar isso aqui, vou retornar para IA. Eu posso retornar assim direto, que ela vai ler, ela vai entender, não tem problema. Ela vai ler todos os itens aqui, ó. Se eu responder esse bloco, porque a IA lê com acento tudo certinho, ela fala direito. Ela vai, ler os 3 itens, ou eu posso agregar também. Posso vir aqui, dar um aggregate para juntar isso aqui. Então, pego isso aqui, esse bloco. Oh, aggregate não, um summarize aqui. Um summarize para concatenar os itens. Então, concatena aqui, pego o bloco, new line, pronto. E aí ele organizou todos os dados aqui que são relevantes em relação a isso, que para passar para IA. Só que isso aqui vai ficar fora de contexto, então acho mais interessante só passar os itens assim mesmo, ó. Só retornou os 3 itens aqui que ela vai ler tudo certinho. Então retornou os 3 itens para ela. Por que que eu deixei esse falso aqui? Porque, tipo assim, quando a gente Gabriel, desculpe, tive que sair várias vezes, no fim
só dar um resumo desse RAG. Ah, tá. Aham. Eu vou coisando. Eh, por que que eu tô colocando um if ao invés de um filtro, igual eu comentei? O filtro, ele trava se não achar a palavra-chave. Caso a IA fale e não encontre nada, ele vai travar. Então, eu coloquei um if para passar o verdadeiro para IA. E caso não encontre nada na palavra-chave, aí eu retorno tudo para ela. Fechou, Leonardo? Valeu. Então, tipo assim, aqui é uma segurança basicamente para passar para IA, só caso não encontre nada. Eu não vou colocar um response aqui, porque se no true não vier nada, o último bloco vai ser o if e vai conter todos os itens do falso. E ela vai conseguir ler. Então, basicamente isso aqui é o que vai ser o nosso RAG para IA consultar com palavra-chave. E aí eu vou informar aqui para ela falando, eh, eu até tenho aqui, na verdade, o Cláudio tinha montado para mim uma descrição dessas tools que eu ia utilizar. Deixa eu ver aqui uma olhada, cadê? Ele tinha feito para mim, ó, cadê? Foram várias tools que ele montou, rotear, agendar, FAQ. Aí, falando. Cria uma descrição para tool de FAQ, que também vai ter as objeções. Hum, Pronto. E aí eu pego aqui, jogo nessa descrição para IA. Aí é o seguinte, vou publicar aqui. Quando a IA for fazer uma consulta, como é que funciona isso aqui, Luiz? Explicando de novo. A IA vai ativar a tool de consultar e vai colocar um tema aqui que é a palavra-chave. Esse tema, eu fiz o quê? Basicamente, ela vai ativar o Superflow. Eu coloquei os 2 documentos separados aqui. Então ela vai puxar o documento de objeções, vai puxar o documento de FAQ. Eu fiz um code com o Cloud para ele pegar o conteúdo do documento, então ele vai pegar tanto o do objeções quanto do FAQ, vai quebrar por blocos de 800 caracteres, e aí ele vai dar um overlap aqui de sobreposição, enfim, para não cortar contexto, tá? Uma regra para tipo não cortar pela metade, para ele respeitar parágrafo também. E aí ele fez umas coisas a mais aqui que é o seguinte, eu não pedi, mas ele colocou aqui qual que é a fonte, o tamanho do texto, quantas palavras tem, o ID. E aí ele fez o seguinte, ele deu para mim um bloco, que é o texto normal, e me deu o bloco busca, que é tudo minúsculo sem acento, para eu conseguir filtrar legal. E aí eu retorno o bloco para IA, então tipo assim, ó, suspensão, anulação, tem acento e cedilha, aqui ficou ó, suspensão e anulacão, entendeu? Então a gente faz o filtro por aqui para ficar mais certeiro. Aí depois, o filtro no caso é um if. O que que eu estou fazendo? Se o bloco busca esse texto sem acento e sem tudo em letra minúscula, contém as palavras-chave que a IA vai passar para mim. Aquele estilo que eu fiz na mentoria lá com vocês. Aí isso aqui tudo é uma expressão para tirar caractere especial e deixar em letra minúscula, a coisa que a IA mandar para a gente ali. E aí ele retorna para mim todos os textos que contêm a palavra-chave que a IA trouxe. E aí eu estou passando aqui para ela só o conteúdo que é relevante no último bloco. Aí eu falei, eu não preciso dar um aggregate aqui porque ela consegue já ler todos esses itens isolados, para ela ficar melhor. Mas, por que que eu fiz com o if? Igual eu falei, caso não encontre nenhuma palavra-chave, aí ela retorna todo o documento mesmo, completão, 100%. Porque senão ela vai ficar sem resposta nenhuma. Então é melhor ela gastar token a mais lendo tudo do que não dar nenhuma resposta. Mas essa palavra-chave é legal porque às vezes tem uma coisa muito específica ali no meio que não compensa ler todo o documento. Então, se eu mudar a palavra-chave aqui para, por exemplo, nem sei aqui adiantar ad atraso, ou vou colocar dívida aqui, dívida, pronto. Nem sei se tem isso aqui no documento, e vai ser um exemplo bom na prática já. E executou aqui, pegou o code, quebrou, pá. Ó, ele trouxe 5 itens que tem, dos 30 e poucos. Então,
5 itens aqui tem a palavra-chave dívida. E aí vai só essas informações para IA. Os blocos. Então define o ritmo. Se eu pesquisar aqui dívida, ó, valor da dívida, integral deve ser, ó, lance deve ser igual ao superior, registro e tal, e pronto, ela consegue ter um contexto ali falando sobre dívida e alguma palavra-chave para responder o lead. Mas tá nesse estilo aqui. Isso aqui é uma regra de agendamento que eu coloquei também, aí isso é aquela lógica lá para horário, né, para não agendar no passado, no futuro nem nada, e eu ainda configurei uma saída de erro, tá. Pra caso dê algum problema aqui, dê um erro, sei lá, porque, tipo assim, por que eu coloquei esse erro? Agora é engraçado. Tem alguns cenários que aqui a IA ela tem um campo de horário e preferência. Eu instruí ela na tool para colocar no formato ISO, né, que é esse formato aqui, ó, 9/6/2026, 6 horas. Mas, às vezes a IA vacilava, ela colocava amanhã ou segunda-feira, em vez desse formato. E se vier frase, vai dar um erro. Tipo assim, porque não vai aceitar essa lógica de data aqui dos is after aqui, né, é depois. Aí o que que vai acontecer? Vai dar Eu joguei pra cá e eu coloquei uma instrução pra ela. E eu falei o seguinte, eu falei: "Verifique se você colocou algum texto na data, precisa ser obrigatoriamente nesse formato. Caso esteja com errado, corrija e busque novamente ativando a tool de buscar datas". Aí eu instruí pra ela pra não fazer isso aí, né. Então, tipo assim, eu coloco a instrução pra ela ativar uma tool novamente, garantir esse cenário de erro, pra ela não falar na conversa: "Ah, teve um erro", porque aí se der um erro e der um problema, ela vai saber qual foi o motivo de erro e ela mesma já vai corrigir e fazer a busca no formato correto. Então são algumas técnicas aí para evitar esse tipo de situação no N8N ainda. Oxe, tá bugando aqui. Mas é isso aí, guys. E Erlan, cara, Erlan, bom que você entrou aí. Eu fui achar lá a aula, não achei, cara. O El tinha dado uma mexida lá nos. Aí deu uma organizada no tá credencial. Vou ver hoje no que eu tenho aqui no computador. Eu vou precisar gravar de novo pra vocês. Não, mas tranquilo, Conectando. tranquilo. Mas é bem de boinha pra fazer a conexão, é bem tranquilinho lá. Mas depois eu gravo Não, lá e deixo beleza. lá pra vocês verem. É. Não, é só se tivesse mais fácil mesmo, porque eu tinha feito uma busca, aí eu não encontrei, aí eu até perguntei se estava mais fácil, mas se não, posso dar uma Uhum. pesquisada e tal. Agora eu só queria ver uma coisinha rápida, não sei se dá tempo. Não, pode falar. É, como é que você trata constante no N8N? Por exemplo, assim, o RL base, você está trabalhando com ambiente de desenvolvimento e produção, aí você tem, sei lá, um API de dev e um API de prod. Você joga isso num ponto .env se você está trabalhando com Docker, ou você cria lá um field set lá no início do projeto e vai chamando ele nos outros nodes? Qual que é a melhor prática que você mexe com isso daí? Cara, geralmente eu deixo ele fixo mesmo ali no Envy, e aí quando eu vou botar pra produção eu só altero, pra ficar mais Ah, fácil, mais rápido. ok, Eu só faço essa não. alteração depois. Uhum. Uhum. Ah, beleza. Show de bola. Igual com chave também, às vezes eu pego a minha chave API só pro cliente testar e depois eu troco pra dele. Só pra ficar mais rápido ali, pra validar o projeto, e aí quando bota produção a gente faz toda essa troca aí, substituição do arquivo, que fica bem Ok. melhor. Bacana, bacana. E tudo dentro do Docker mesmo, né? Isso, uhum, Show. Ah, exatamente. bom saber. É isso aí. Fechou, guys. Vou encerrar hoje aqui então, aí eu vou esperar o El responder aquilo que eu comentei lá do horário, vou ver se dá bom pra fazer uma enquete lá do horário do plantão, às vezes a galera prefere algum outro horário, de noite ou de tarde, vou dar uma olhadinha lá, e aí eu dou retorno pra vocês depois, fechou? Mas até então, amanhã é o mesmo horário aqui, 11 horas. Beleza, Ótimo dia aí. valeu, Gabriel, até mais. Um abraço, gente. Falou. Abração, pessoal.